No vídeo de hoje eu trago algumas informações relacionadas ao ICMS do estado da Paraíba, com relação à questão da comercialização de smartphones, de celulares. O que é que acontece? Até o dia 31 de março de 2022, nós tínhamos uma atualização da tabela do IPI, ou seja, a TIP, que é a tabela dos produtos industrializados, onde dentro dessa tabela existe as NCMs, que são as nomenclaturas comuns do Mercosul sobre um sistema harmonizado. É por lá, pela tabela do IPI, que sabemos quais são os NCMs de todos os produtos, ou seja, os produtos comercializados eles devem ter uma origem. Essa sua origem, para chegar a uma questão tributária, ela tem a classificação da NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, sobre o sistema harmonizado. É um assunto muito técnico, é um assunto especialmente para quem trabalha na área fiscal, na área contábil, advogados tributaristas, consultores tributários, o pessoal do faturamento que trabalha e também os empresários de plantão. O que é que acontece? Lá no dia 31 de março de 2021, a NCM dos smartphones, do celular, que está dentro do anexo 5 do regulamento do ICMS do estado da Paraíba, esse regulamento trata do anexo 5, do anexo 5º, ele trata a questão da substituição tributária. E o que é a substituição tributária? Nada mais é do que a antecipação do ICMS da cadeia subsequente. Ou seja, quem é que tem a obrigatoriedade de recolher o ICMS substituição tributária do celular, do smartphone? A fábrica, ou seja, o fabricante ou o distribuidor que esteja na posição de fabricante, quando ele fabrica esse produto que passa a ser comercializado, ele tanto recolhe o ICMS da sua cadeia seguinte, ou melhor, o da sua cadeia própria, como também o ICMS da cadeia seguinte. Pegando essa cadeia de segregação de informações de imposto de ICMS, a empresa, ou seja, o varejista que comprar esse produto, quando ele revender esse produto, o smartphone, ele não tem mais a incidência do ICMS na sua saída. Ou seja, se você tiver uma receita bruta naquele mês de R$100 mil com relação ao ICMS só de celular, com relação ao ICMS você não vai pagar nada porque ele já foi retido anteriormente. Com a chegada do decreto 42.234 de 7 de fevereiro de 2022, ele trata da seguinte questão: dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em relação aos estoques e bens e mercadorias incluídos ou excluídos do regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento referente às operações subsequentes e dá outras providências. O que é que acontece e o que é que trata esse decreto? Com a chegada da atualização da TIP, como eu já falei, os NCMs de celulares que estavam dentro do anexo 5, ou seja, do anexo 5º do regulamento do ICMS, tratando sobre a substituição tributária, eles agora deixaram de existir. Ou seja, o anexo 5º ele está vinculado a um convênio que nós chamamos o 148 de 2018. Esse convênio ele trata da comercialização de todos os produtos que estejam na substituição tributária. Só retificando aqui, o convênio é o 142 de 2018. Então, nesse caso, o que é que acontece? Com a chegada da atualização da tabela do IPI, o NCM, que se configurava o 85.17.12.31, que se configurava substituição tributária por estar dentro do anexo 5º, por estar dentro do convênio 142 de 2018, com a chegada do decreto, ou seja, da atualização da tabela TIP, retira esse NCM e traz uma nova classificação, passando para o 85.17.13.00, e nós também temos o que é os smartphones, e o 85.17.14.31, que é os celulares, os tradicionais, que não são smartphone. Então,
Qual é o cuidado tributário que você deve ter? Você tem que conversar com o seu contador, com o seu consultor tributário, com o seu advogado tributarista, é um profissional dessa área que acompanha a sua empresa. Qual é o cuidado que você tem que ter? O que é que o Estado ele pede para você se atentar, como diz o decreto 42.234, de 7 de fevereiro de 2022, sobre o estoque de mercadoria que existia dentro da sua empresa até o dia 31 de março de 2022, ele irá sofrer uma alteração tributária. Ou seja, você vem comprando esses produtos, você vem comprando essas mercadorias, ou seja, esses celulares, esses smartphones. Lembrando, pessoal, que eu frisei apenas 2 produtos, ou seja, como exemplo, mas a tabela do IPI ele teve uma boa atualização. Muitos produtos saíram da antiga tabela para a nova com novos NCM. Então você tem que observar junto ao seu cliente, ou você contador, profissional da área, ou até você empresário junto aos seus profissionais, contadores ou as pessoas que acompanham essa parte tributária, se esses produtos eles sofreram alteração tributária, como aconteceu no caso do celular, no caso dos smartphones. Estou chamando hoje aqui dia 30/4, porque é o último dia do mês de abril, para que você já deveria, ou seja, ter se organizado lá em 1º de abril e agora já começa a nova apuração aí pagando o tributo do ICMS na saída desses produtos devido. Então, o que é que traz esse decreto? O decreto ele traz a seguinte tratativa. Com relação aos estoques que você tinha anteriormente à data de 31 de março de 2022, que você adquiria esses produtos como substituição tributária e você não tomaria direito ao crédito do ICMS destacado no documento fiscal. Por quê? Porque na saída, ou seja, na venda, na revenda desse produto na cadeia subsequente, você não iria debitar o ICMS na saída. Então, logo, você não tem direito também a se creditar do ICMS na entrada para compensação de débitos. Eu estou frisando aí as empresas exclusivas do regime normal do ICMS. Normalmente as empresas do lucro presumido, lucro real. O que é que acontece? Você tem que fazer a transformação desses produtos de substituição tributária para produtos agora tributados, a partir de 1º de abril de 2022. E isso ele vai atingir uma cadeia tributária devido ao débito do ICMS na sua saída. Ou seja, se você não tomou o crédito na entrada quando comprou essas mercadorias, daqui para frente agora, quando você comercializar, terá a obrigação de destacar o débito do ICMS, a alíquota interna do Estado, a 18%. Depende aí também das operações interestaduais, eu tratei apenas da interna. Então, para que essa tributação não fique diretamente, ou seja, como o ICMS ele tem uma natureza não cumulativa, da não cumulatividade, nós não podemos apenas debitar o ICMS na saída. Como é que fica a questão do crédito do ICMS na entrada para esses produtos da substituição tributária, comprado anteriormente ao dia 31 de março de 2022? Ou seja, pessoal, existe uma forma de você fazer esse crédito sobre esses produtos que estavam em estoque. Alguns artigos aqui do Estado, do decreto do Estado da Paraíba, ele traz algumas dessas informações. Eu vou ler aqui rapidamente para que esse vídeo ele não fique tão estendido, mas lembrando que quando se fala de tributação da área tributária, não tem muito como a gente encurtar, pois o assunto ele é complexo. Então decreta, no artigo 1º, o contribuinte deverá observar a legislação interna deste Estado, em especial as disposições previstas neste decreto, relativamente ao tratamento tributário dos estoques de bens e mercadorias, incluído ou excluídos, que nesse caso foi excluídos, do regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento referente às operações subsequentes. Artigo 2º. No ingresso de bens e mercadorias do regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento, cujo imposto
cujo imposto não tenha sido pago por este regime, ou seja, o regime da não cumulatividade, ou seja, do débito e do crédito, os estabelecimentos que possuem estoque dos respectivos produtos deverão adotar os seguintes procedimentos na data de que dispuser a legislação que implementar esta sistemática. O que é que acontece? Eu vou fazer um resumo aqui, mas eu aconselho que os profissionais leiam esse decreto para que consigam, assim, fazer uma melhor interpretação da norma, da legislação do que trata o decreto do Estado da Paraíba. Nesse caso, você tem que fazer um levantamento até 31 de março de 2022 de todos esses produtos que estão em estoque. Nós sabemos que nós fechamos o inventário da empresa em 31, ou seja, no final do exercício. Por exemplo, nós estamos em 2022, em 31 de dezembro de 2021, fechamos o exercício de 2021. Fazendo essas apurações e mandando na FD fiscal lá em fevereiro de 2022. Ou seja, de 1º de janeiro de 2022, que se inicia o novo exercício, a gente tem um saldo que nós trazemos esse saldo do estoque anterior, ou seja, do exercício anterior. Então, temos que pegar essas informações até 31 de março de 2022, diretamente sobre esses produtos, para que a gente faça um levantamento de estoque sobre o seu preço de custo, sobre o ICMS que foi destacado nos documentos fiscais referente à compra dessas mercadorias, para que a gente coloque isso no bloco H. O bloco H é o bloco do inventário. Aí você pode me perguntar, o inventário ele é para ser enviado lá em fevereiro, ou seja, na competência de fevereiro? Sim, nesse caso, como é uma regra nova, uma regra de mudança de tributação, não existe só o período de inventário, ou seja, existe um livro de registro de inventário que deve ser feito, levando em consideração esses produtos, e lá a gente tem um código específico, ou seja, não vai ser por final de período, e sim por mudança de tributação, e o sistema ele vai reconhecer essas informações. Você vai juntar esses produtos com o preço de custo, vai colocar lá dentro do bloco H. O bloco H também a gente vai fazer o registro do H005, que é o motivo do inventário, e aqui trata o inventário por mudança de forma de tributação da mercadoria. Esse inventário, ele tanto vai ser para as empresas do regime normal, como também para as empresas do Simples Nacional, que comercializam esses tipos de produto. Só as empresas do regime normal que vai ter direito ao crédito do ICMS. Por quê? Porque devido à sua saída, ele tem a compensação dos saldos de débito com crédito para assim fazer a apuração do seu tributo. Já com relação à questão das empresas do Simples, como ele não faz a apuração do ICMS desta forma, no débito e no crédito, e sim por uma questão de faturamento, é importante entender que desde o dia 1º de abril de 2022, os produtos não podem ser mais comercializados como substituição tributária, e sim como produtos de tributação integral. Ou seja, o fabricante ele não vai mais reter o ICMS-ST desses produtos, você ficando na competência de reter o ICMS normal. O que eu achei interessante, lá no final deste decreto, lá no artigo 7º, a Secretaria da Fazenda, a Cefaz da Paraíba, ela ainda deixou, ou seja, uma brecha, digamos assim, uma brecha, podemos dizer assim, uma observação, uma atenção. O que é que diz o artigo 7º deste decreto? Poderá editar normas adicionais, ou seja, a Fazenda, a Secretaria da Fazenda do Estado da Paraíba, poderá editar normas adicionais à operacionalização deste decreto. Nada mais é do que, possivelmente, haverá alterações. Até o momento, de acordo com a minha pesquisa, lá no convênio 142 de 2018, que trata sobre a substituição tributária do ICMS, ou seja, o convênio da substituição tributária do ICMS, não tem esses produtos com essa nova NCM. Quando não tem esses produtos com essa nova NCM,
quer dizer que esses produtos eles não estão vinculados mais ao decreto, ou seja, ao convênio que traz as informações da substituição tributária. Sabemos que ainda tem um carro forte, que é o Código Específico da Substituição Tributária, que é o SEST. O SEST ele não deixa de ser usado. Existem discussões sobre isso. Então, o que é que eu aconselho? Tente entrar em contato com o seu responsável por sua empresa, por essa parte da tributação. Eu, no meu entendimento, eu acho que agora os produtos sim passam a ser tributação integral, até caso venha a acontecer alguma edição, ou seja, uma inclusão novamente desses produtos por força de um determinado decreto ou um novo convênio que venha complementar o 142 de 2018, ou seja, até retificar esse convênio, né? Então aí chamo a atenção de vocês que trabalham exclusivamente nessa área fiscal tributária. Se você lá dentro de 1º de abril de 2022, deste mês, não sabia dessas informações, colocou a venda dos seus produtos como substituição tributária, se você tem uma empresa do regime normal, eu deixo uma dica para você. Faça uma alteração, ou melhor, faça um ajuste de ICMS, faça um levantamento de quantos desses produtos foram vendidos, resolva a questão, ou seja, faça a análise do crédito que deveria ter tomado anteriormente quando comprou esse produto e não tomou, e faça também esse ajuste de crédito e o ajuste de débito sobre o valor devido, porque aí dá a entender para o Estado, e você deixa provado, que não teve a intenção de fraudar a venda da mercadoria sem a questão do ICMS, a parte tributária, quando houve essa mudança, essa alteração. Então você deixa explicado essas informações, né? Lembrando sempre com relação à questão do bloco H, que é o bloco de inventário, vai ter que abrir esse bloco, colocar essas informações apenas desses produtos que sofreram essa alteração, quantidade, valores para chegar ao estoque X, levantamento de crédito. Não pode ser um crédito presumido, no meu entendimento, tem que ser um crédito de acordo com o que veio no documento fiscal quando comprou esse produto, certo? E a alíquota interna do Estado, baseando-se aí na alíquota padrão de 18%, tanto do crédito quanto no débito. Levando em consideração a questão dos produtos levando essa observação dos produtos que foram comprados interestadual, ou seja, que tem uma diferença na alíquota, porque tem o ICMS de fronteira, que aí já chama a discussão. Quando a gente compra um ICMS, um produto que vem tributado na operação, que é comercializado dentro do estado da Paraíba, como substituição tributária, nós vamos pagar um ICMS chamado substituição por entrada. E aí é necessário conversar com a Cefaz para saber como fica essa questão desse crédito que foi pago anteriormente, que não dá direito ao crédito para apuração do ICMS, que é o código 1106. No meu entendimento, não dá só apenas o 1154, que é o ICMS fronteira próprio. Então, deixo essa dica muito importante com relação a essa questão da mudança tributária desses produtos, ou seja, saindo da substituição tributária, indo para a tributação integral, por força do convênio que mexeu, ou seja, com a NCM, com a tabela do IPI, que trata os produtos que estão relacionados às suas NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Fazendo essa atualização de NCM, não está dentro até o momento do anexo 5º, o anexo 5 do regulamento do ICMS do Estado da Paraíba, que trata sobre a substituição tributária, e também do convênio 142 de 2018. Esses novos NCMs eles não estão atrelados ainda, possa ser que haja uma alteração, uma inclusão desses produtos, mas até o momento é o que nós temos de informações. Espero ter ajudado nesse vídeo, um vídeo muito importante, compartilha, publica. Você que trabalha na área fiscal tributária, você que trabalha no setor de faturamento, você é advogado tributarista, você contador, é muito importante essa dica e estar atento a essas informações. Mande as ordens.